Começou Maravilha. agora. Então, eu queria dar boa noite a todo mundo. A gente vai começar aí a nossa série sobre a morte e a psicanálise. Hoje a gente vai começar com umas questões mais introdutórias, umas questões mais abertas sobre o tema, né? Então, a morte e a psicanálise, né? Então, vou ressaltar, pedir para vocês, tem a página, né, o cuidadodesi.com.br, né, para vocês acessarem, lá vai ter artigos que vocês podem acompanhar, e também tem o meu Facebook, né, que é @luizenriquepsicanalista, que também vai estar as lives lá, vai estar tudo lá, né, também assim como conteúdos, e também aqui o Facebook do Thiago, né, que está sempre aí com a gente fazendo as lives, né, na nossa parceria, Thiago Oliveira, né, Filosofia. Então, para complementar, meu nome é Luiz, né, sou professor de filosofia, filósofo e psicanalista, e aí vou passar um pouco a palavra para o Thiago aí para a gente começar a falar um pouco sobre a questão da morte e a psicanálise. Beleza, Luiz. Eu também sou formado em filosofia, né? Sou filósofo. Sempre brinco aqui nas lives que a gente fica reticente de falar que é filósofo, né? É curioso isso. Embora faça um certo sentido, né? Eu acho que nem todo mundo que é formado em filosofia é filósofo necessariamente, né? E há quem não seja e é filósofo do mesmo jeito, né? O tema é uma série, né, de quatro lives com a questão da morte na psicanálise. Essa primeira, nós vamos falar sobre o livro do Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch, um clássico da literatura mundial, considerado aí por muitos críticos como o melhor conto da literatura universal, né? Tá ali tá no meio do caminho entre um conto e uma novela, né, Luiz? Ele tem um tamanho um pouquinho maior do que um conto, eu diria. Eu chamaria de novela, né? Tem algumas regras técnicas aí que eles definem, né? Falar, a novela tem 70 páginas, enfim, né? Mas tá, vamos lá. O Tolstói, só para a gente iniciar falando um pouquinho da vida dele, que eu acho legal, né, contextualizar quem era o Tolstói, tá? Tolstói é um escritor russo, né? Nasceu no século XIX, acho, se eu não me engano, se não me falha a memória, aqui na década de 20 do século XIX. Ele era de uma família nobre, né? Ele não pertencia aos camponeses, né? Ele era de uma classe mais elevada, com um pouco mais de riqueza, né? Uma família bem sucedida, entre aspas. Ele sempre foi um sujeito que é muito curioso, se pôs a estudar praticamente a sua vida inteira, né? Exerceu vários tipos de atividades distintas, não foi apenas escritor, mas também desenvolveu textos de pedagogia. Inclusive, os textos de pedagogia dele foram aplicados na Rússia, né, por Lenin, né, depois do período da Revolução Russa, servia de parâmetro para o sistema educacional russo. As premissas da pedagogia dele eram muito ligadas com a ideia de que precisa ter afeto, né, tratar as crianças com amor, sem violência, né? Então já tinha toda uma ideia ali de uma pedagogia do afeto que é muito legal, né? Eu particularmente, pesquisando aqui, e eu estou fazendo, né, uma segunda licenciatura em pedagogia, eu fiquei surpreso em ver essa faceta do Tolstói, né? Tinha uma preocupação muito forte com a verdade, então essa questão da busca pela verdade foi algo muito intenso no decorrer da vida dele, na produção literária dele, inclusive, né? Ele também gostava muito de trabalhar com a terra, era um exímio, né, trabalhador de fazer plantação e arar, né? Tinha o lado dele pragmático, né? Ele não era só um intelectual, né? Ele também tinha uma vida ali, gostava muito de trabalhar com a terra. No final da vida dele, ele acabou se voltando muito para a questão do sentido da vida do ponto de vista da religião. Disse que essa é a fase mística dele, inclusive, né? Alguns detalhes curiosos que eu achei bem legal, Luiz, que quando ele escreveu Guerra e Paz, ele se casou, né? A mulher dele também era uma intelectual, né? Se eu não me engano. Aliás, se eu não me engano, não, ela era, né? E ela repassou, cara, à mão, né? Óbvio, né? Naquela época não tinha, acho que não tinha nem máquina de escrever, né?
ela repassou a mão, o Guerra e Paz, que é um calhamaço, ela repassou a mão 7 vezes, cara. Ela reescreveu o livro 7 vezes para ele, né? Então, pô, baita companheira, né? Tava ali do lado dele, ficou do lado dele até ele ficar velhinho. O final da vida dele é meio maluco, né? Porque ele acabou entrando num certo conflito com a família. Ele fez muito sucesso, isso é legal de dizer, né? Ele foi um popstar na Rússia, né? Ele foi muito famoso, vendeu muito livro, inclusive ganhou muito dinheiro com isso, né? Mas no final da vida, de acordo com os preceitos religiosos com os quais ele estava envolvido, ele meteu na cabeça que ele queria doar, né? A riqueza dele, inclusive tinha um sentimento de classe, né? De defender os mais pobres. Era uma pessoa humilde, apesar do contexto familiar em que ele nasceu, né? Defendia os mujiques, né? Tinha uma posição política muito, muito forte nesse sentido. E no final da vida ele queria doar a riqueza dele, queria se livrar da riqueza, ele não queria nem, inclusive, deixar a riqueza para a própria família. Isso foi fonte de um monte de brigas, né? E, enfim, aí tem alguns detalhes mais específicos que não convém aqui entrar, mas esse é o panorama geral, né? Quer falar alguma coisa aí, Luiz? Então, e a gente, assim, o Tolstói, assim, né? A gente escolheu, acho que o Tolstói, esse livro do Tolstói, porque é bem emblemático, né? O Tolstói, ele vive ali escreve ali durante o período do século XIX, ali, né, com a chegada da modernidade, então várias questões relativas à vida, né, cotidiana, elas vão se alterando, né, se a gente for analisar toda a obra do Tolstói aí, seja Ana Karenina, Guerra e Paz, tudo mais, a gente vai ver realmente essa ligação do Tolstói aí, né, com esse desapego, muitas vezes, dos bens materiais, mas, assim, acho que mais evidente mesmo, que acho que é o que mais nos interessa, né, é a perspectiva que o Tolstói tem sobre a vida, e mais especificamente aí na morte do Ivan Illich, a perspectiva que o Tolstói vai nos apresentar da morte, que eu acho bem emblemático, que eu achei bem interessante, no seguinte sentido, né, tem uma parte do livro, né, o livro vai contar sobre a morte do Ivan Illich, né, já começa com a notícia, né, do Ivan Illich morrendo, os amigos recebendo a notícia da morte do Ivan Illich, logo na primeira página, logo no começo, a primeira coisa que salta aos olhos é que, assim, né, a primeira coisa que as pessoas pensam ainda bem que foi com ele, não comigo, né, então, assim, apesar da morte ela ser um ponto de angústia, ela ser um ponto de sofrimento, de dor, uma coisa que as pessoas, com frequência, elas tendem a evitar, quando a gente vê isso acontecendo com outro, isso nos traz também uma sensação de alívio, porque, de alguma maneira, aquilo não aconteceu com a gente. Então, Tolstói, ele vai apresentar uma perspectiva da morte, né, uma perspectiva que é uma perspectiva também meio que histórica, né, em relação à morte, né. Então, eu estava lendo aquele livro da Elizabeth Kluber, né, então ela começa a contar ali os rituais, né, de morte que vem ao longo da história, né, então ela vai falar dos índios, por exemplo, como morria uma pessoa, né, então os espíritos maus desciam para pegar essa pessoa e os índios, né, atiravam flechas, lanças, a fim de afastar aquele mal, né? Então, ela vai dizer também que a gente enterra nossos mortos, né? Enterra bem fundo ali a 7 palmos do chão, porque a gente quer afastar um pouco essa ideia da morte que nos aflige ali pessoalmente, né? E muito, né, do sentimento de culpa que nós temos muitas vezes pela morte do outro, e esse sentimento de culpa não é no sentido de eu que me sinto culpado pelo que o outro morreu, mas essa culpa faz com que eu imagine que eu terei uma morte mais terrível e uma morte pior do que aquele que morreu e que eu me sinto responsável, seja pela morte ou seja por não ter feito nada para que ajudasse aquela pessoa que está morrendo. Então, o que eu acho bem interessante, que é uma tendência ali do Tolstói, é que ele vai dar essa perspectiva do morrer, né, do indivíduo, né, e como o indivíduo ali, ele se relaciona com esse morrer. E é bem curioso, né, que ele vai dar essa perspectiva que, a princípio, ela pode parecer egoísta, né, mas que, de certa forma, é isso que nos remete, né? O medo da morte vem muito nessa questão, não necessariamente do fim, ou daquilo que pode vir a ter depois da morte ou após a morte, mas é ali como se desenrole, como se desencadeia essa morte. E é bem interessante, é bem até perturbador quando você lê a morte do Ivan Illich, né? Porque por muitos momentos você vê que ele sente a morte chegando e ele vai se relacionar um pouco com isso, naquele misto de desgosto,
né, e de esperança em relação de vencer a morte. E tem uma outra passagem que eu achei fantástico, que ele fala sobre o silogismo, né, aquele silogismo aristotélico, né, que Sócrates é mortal, todos os homens são mortais, logo Sócrates é mortal, né? E aí ele fala, né, ele usa o termo Caio no livro, né? Ele fala Caio é mortal, não, Caio é homem, todos os homens são mortais, logo Caio é mortal, mas eu não sou Caio, isso pode acontecer com o Caio, comigo não, né? Então quando a gente pensa na morte, a gente sempre pensa na morte em algo fora de nós, né? Em algo que está um pouco distante de nós. E quando nós presenciamos o morrer, ou a moléstia, a doença, tudo aquilo que é relacionado, a gente meio que presentifica que aquilo pode acontecer conosco, e daí vem o pavor e o pânico relacionado à morte, né? Então, a morte do outro não é nem tanto, né? É até duro isso que eu vou falar, mas não é nem tanto pela real morte do outro, né? Mas é por saber que a morte, ao estar no outro, também pode estar em mim, né? A morte que está ali presente no corpo, né? Até quando o Ivan Illich morre, a descrição ali cadavérica, né? Do Ivan Illich, né? Dele se definhando, né? Dos músculos aparecendo, dele não conseguir ir no banheiro, dele não conseguir limpar. Quando a gente vê isso, a gente fala, bom, aquilo que está nele também pode estar comigo. Inclusive, tem o Piotr que é um dos amigos do Ivan Illich, né? Quando ele começa... Oi? Ivanovich, né? Piotr Ivanovich, né? Piotr... Esses nomes russos, né, cara? Tipo, Piotr Ivanovich. E aí, quando a mulher começa a contar a morte, que ele ficou 3 dias gritando de dor, né? Vou te interromper 5 segundinhos. Eu vou só fechar a janela aqui, que eu moro próximo de uma avenida. Então, cara, tá um barulhão de trânsito aqui que tá até tirando um pouquinho da minha concentração. Não, mas pode prosseguir aí. Continua aí. E aí, quando o Ivanovich ele começa a ouvir o relato da mulher dele, que ele ficou 3 dias em agonia, 3 dias gritando, né, antes de morrer, né, pelas dores, né, que ele morreu de uma maneira terrível, com muitas dores, definhando. A primeira preocupação dele não é com o sofrimento do Ivan Illich. O Ivan Illich sofreu muito na morte, pena ou culpa por não ter visitado mais um amigo. Não foi isso. Foi vislumbrar a possibilidade de que aquilo poderia também acontecer com ele, né? E aí, um comentário interessante que ele faz, ele fala, não, mas eu tenho que afastar isso da minha imaginação, eu tenho que afastar isso dos meus pensamentos, porque isso é uma completa loucura, eu não posso viver pensando nisso. Então, muitas vezes nós nos afastamos da questão da morte, não falamos sobre ela, temos dificuldade de enfrentar a morte por conta disso, né? Nos causa o pavor, né, de estar diante da morte, né? Porque aquilo pode acontecer conosco, porque a morte não é simplesmente, né, o deixar de viver, mas é o como, né, o processo que se dá nesse deixar de viver. E é por isso que muitas vezes nós poupamos, né, eu não sei nem se é correto esse termo, né, se é, até a Elizabeth Kleber vai falar sobre isso, poupamos as crianças, por exemplo, das questões da morte. Então, se tem alguém muito doente que está no hospital, nós não levamos as crianças para ver, né? Se tem alguém que está doente em casa, nós também evitamos de levar as crianças para ver, como se aquilo não fosse suportável, né, para as crianças, como se as crianças não pudessem ver. Isso faz com que cada vez mais a gente tenha uma dificuldade de lidar com a morte, e a morte cause cada vez mais pavor em nós. Inclusive, ela vai dizer que as crianças, elas crescem nesse sentido com uma sensação de que não podem confiar nos adultos, porque os adultos mentem para que, de certa forma, possam proteger. E ela conta até um caso interessante, que ela fala o seguinte, teve uma vez uma família, né, que o irmão, né, tinha uma moça, né, então a família, o irmão morreu, e aí, para explicar para a menina, né, a morte do irmão, os pais disseram para ela que, não, Deus gosta muito de crianças, gostava muito do seu irmão, e por isso levou o seu irmão. Isso criou nela uma raiva, né, uma raiva de Deus, né, e depois que ela própria perdeu o próprio filho, ela entrou em surto psicótico, porque Deus levou o meu irmão, que gosta de crianças, Deus levou o meu filho, porque gosta de crianças, então ele não gosta de mim, né, então ela começou a desenvolver uma psicose, né, por conta de não conseguir superar ou entender, de fato, esse significado da morte que foi transmitido para ela desde criança, e passou a não confiar mais na realidade. A realidade, ela é falsa, ela é enganosa, ela é mentirosa, e ela passou, então, a ter essa dissociação, né, esse efeito dissociativo, né, em relação à própria realidade, pela maneira como
foi trabalhado com ela a questão da morte do irmão enquanto ela era de infância, até que traz aí esse contexto da psicanálise, quando a gente fala dos traumas da infância, né, que podem acarretar problemas, né, ou muitas vezes, né, a causa, seja das neuroses ou seja das psicoses na vida adulta, né, muitas vezes quando a gente pensa em Freud, isso está sempre relacionado à sexualidade, né, mas a gente lembra também que em Freud, né, a gente tem as duas pulsões, né, tanto a pulsão da vida quanto a pulsão da morte, né, então a vida que é ligada à reprodução, que é relacionada ao prazer, né, que aí seria ligada à pulsão da vida, mas nós também temos em nós essa questão da pulsão da morte, que tende a esse repouso absoluto para evitar as tensões. Entretanto, a nossa sociedade, ela não vê a morte como, ou esse repouso absoluto, como uma forma de evitar as tensões. Ela olha a morte com pavor, porque ela sente culpa ele sente culpa pela própria existência. E o Ivan Illich vai dizendo muito isso. Lá no finalzinho, quando ele está lá, ele percebe que ele vai mesmo morrer, né? Ele fica, minha vida não valeu a pena, minha vida não foi uma vida correta, minha vida não foi uma vida certa, aquilo passa a atormentar ele, né? Passa a consumir ele. Então, um pouco disso, vou deixar você falar um pouquinho, senão aqui eu falo demais, né? Aí depois eu continuo, passar um pouco a bola para você. Isso que você está falando, eu lembrei do Ernest Becker, que é um antropólogo e também estudou muito psicanálise, né? Inclusive, ele fez um cruzamento de psicanálise com antropologia e sociologia, filosofia e estudo de religião, né? Ele escreveu um livro na década de 70, se eu não me engano foi em 74, que se chama A Negação da Morte. É um clássico da antropologia, né? Ganhou o prêmio Pulitzer. E a premissa básica dessa obra dele, né, que é um livro de cabeceira mesmo aí, né? Inclusive o livro aparece no filme do Woody Allen, cara, no Annie Hall. Esqueci o nome do filme em português, né? Acho que é Noiva Neurótica, Esposo Nervoso, alguma coisa assim que eles traduziram para o português, né? Mas o nome em inglês é Annie Hall, que é a personagem que casa com o Woody Allen, né? Com o personagem do Woody Allen, que é o próprio Woody Allen, que o Woody Allen está interpretando ele mesmo no filme, né? Mas tem uma cena em que ele pega o livro do Ernest Becker, assim, porque ele é um personagem, como que eu posso dizer, obcecado pelo debate sobre a morte, né? E o sexo, né? Então, que o sexo como fator gerador da vida e a morte como aquilo que bota fim na vida, né? Enfim, o Ernest Becker, ele coloca como premissa, como fundamento principal dessa obra dele, a questão de que o medo da morte é um sentimento universal, então, independente da cultura, o homem tem medo da morte, né? E ele vai dizer que é esse medo da morte que move o ser humano, então que tudo aquilo que foi construído culturalmente, seja as mais imagináveis e impressionantes realizações humanas, né? Desde a arquitetura, a arte, a ciência, a tecnologia. Ele vai dizer que toda a civilização, toda a cultura é uma construção que funciona com base na canalização da pulsão de morte, no sentido de tentar transcender a morte. Então, a razão humana, ou a criatividade, a tentativa do ser humano criar coisas que permaneçam para além dele, né? Que perdurem para além da própria existência dele, de realizar coisas, é uma tentativa de escapar à morte no plano da realização no mundo e também no plano simbólico, né? Então, cara, é muito louco assim o livro do Ernest Becker, né? Inclusive, ele vai dizer que um dos conflitos do ser humano é o fato de que ele vive num corpo mortal, finito, que ele sabe que está envelhecendo, que você vê que está se deteriorando, né? É um processo lento, mas você vai percebendo que, tipo, né, minha pele já não é a mesma coisa, meu cabelo também não, eu já estou sentindo umas dores aqui nas costas, minha voz não tem mais a mesma potência, meu óculos está aumentando o grau, minha memória já não é igual, e assim vai, né? E ele vai dizer que o conflito do humano, o conflito central que estrutura a psique humana, é o fato de ter um corpo finito e, ao mesmo tempo, ter um intelecto, uma mente que consegue aventar, né? Levantar a questão da imortalidade.
da eternidade. Então, assim, você consegue ter a ideia de que existe algo eterno, ou de que você mesmo pode vir a ser eterno, apesar do seu corpo, mas, ao mesmo tempo, essa mente, isso que te possibilita aventar a possibilidade de transcender a morte, está alocado no seu corpo, que é mortal. Então, pode falar. Não, é que tem uma ideia do Heidegger que ele fala um pouco sobre isso. Ele fala, nós somos para a morte, nós somos para o fim, né? E só que, entretanto, né, a existência, ela permanece mesmo para a morte. Mesmo que não seja a sua, mas a existência em si, ela dura, ela é durável. Então, por isso que a gente tem uma perspectiva de que eu sou para o fim, que é a morte. Entretanto, eu tenho a noção que a existência, o ser, ele continua mesmo após a minha morte, né? Então, a gente fica entre essa essência universal da existência que perdura e entre essa individualidade, né? Essa subjetividade, né, que padece, que morre, entretanto as coisas continuam, né? Até como a gente pode pensar a história, né? O que é história senão as vozes daqueles que morreram que ecoam no presente, né? Então, de alguma maneira, você vê que existe uma permanência, né, mesmo que não haja aquilo, né, de maneira individual, subjetiva, ou até mesmo consciente, né? Então, você estava falando isso aqui, eu estava pensando, eu falei, meu, realmente, né? Até o Heidegger ele vai falar que grande parte da angústia que nós temos na vida em relação a não conseguir superar ou transcender essa antecipação da morte. Quando nós percebemos essa finitude, a gente antecipa essa morte, a gente percebe que a gente está caminhando para o fim, né? Essa é a vida, caminhar para o fim. Isso gera angústia, a não ser que a gente consiga transcender e perceber um pouco essa extensão, essa durabilidade da existência do ser muito além da morte, né? Então era isso, só para pode terminar, que eu tive assim um estalo aqui assim, né? É bom, corta, né? Porque fala na hora, né? O Ernest Becker, Luiz, ele vai dizer que desde as pequenas conquistas até as maiores, né? Todas elas têm a ver com a tentativa de você transcender a morte, mas também ele vai dizer que o que estrutura o ser humano é esse conflito com relação à finitude, à sua própria mortalidade, e que, eu não diria por essência, mas ele diz que um elemento essencial da motivação humana, do instinto humano, é o narcisismo. Então ele vai dizer que no fundo, olha que maluco, no fundo, todo mundo quer ser herói. Porque o herói, o que é de admirável no herói? Ele enfrenta a morte. O herói é aquele que tem coragem de peitar a morte. Então, no fundo, todo mundo gostaria de atingir esse destaque no sentido cósmico, inclusive com relação aos demais. Então, assim, essa necessidade de poder, que me lembra do Nietzsche, né? De ser além, né? De ser mais forte, de provar que você conseguiu transcender, sabe? E ele diz que na nossa sociedade, esse desejo de heroísmo que as pessoas têm, ela se expressa tanto em pequenas coisas como em grandes coisas. Então, por exemplo, o cara compra um carro. Aquilo faz ele se sentir um herói, talvez porque ele tem um carro, mas o vizinho não tem. E de alguma forma ele conseguiu materializar uma realização que transcende ele e que ele pode exibir para os outros. Ou então, você pode ter um líder político, né? Não vou citar nomes para a gente não entrar em polêmicas, mas você pode ter um líder político que, cara, ele está lá naquela posição porque aquilo é um modo de transcender também, né? De ter poder, sabe? De estar acima, de controlar os outros, enfim, né? Nessa linha. Então ele vai dizer que as pequenas realizações, desde tipo, eu vou estudar pra caramba porque eu quero ser médico, eu vou me formar não sei aonde, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou comprar um carro, eu vou fazer uma viagem nas minhas férias. Tudo isso é o senso de heroísmo sendo canalizado para realizações que funcionem em sociedade. Porque se dependesse do instinto único e exclusivamente, se isso não fosse desviado para um propósito social, a gente ia viver numa guerra total. Ele diz, né? Estou falando do Ernest Becker, né? Não eu. Mas ele diz que a sociedade ela serve para atribuir propósitos para a vida. E aí, cara, se for é isso, né? A sociedade ela te dá propósitos. Tipo, vai estudar para conseguir ter uma carreira,
vai comprar um carro, vai comprar uma casa, você está sempre tendo que ter um propósito para continuar a sua vida, né? Só que ele fala que quando a sociedade falha em atribuir estes propósitos, quando a estrutura social funciona de modo a fazer com que, por exemplo, alguns indivíduos consigam atingir os seus propósitos, ou uma pequena minoria consiga atingir de maneira satisfatória e uma grande parte não, isso vira um problema. Por quê? Porque o senso de sentido da vida, de atingir um propósito e do ser humano se sentir que ele é algo mais do que um mero ser vivo que vai morrer, né? Que é exatamente essa necessidade de realizar algo, né? Porque assim, eu vou morrer, mas pelo menos eu fiz algo, né? É isso, grosso modo, né? E ele diz que quando chega nesse ponto, é um problema. Então ele cita eu não sei se é ele que cita ou se é um comentador dele, agora na minha cabeça deu uma misturada aqui. Mas um exemplo bom para isso esses casos dessas pessoas muito loucas aí, que, cara, pega uma metralhadora e vai no shopping, né? E sai metralhando todo mundo. Você fala, nossa, o cara é louco. Não, o cara não é louco. Ele tá tão frustrado com o senso de sentido da vida dele, que a maneira que ele encontrou de ser herói, né, de ser visto, olha só, de transcender, de entrar pra história, né? Foi matando um monte de gente, cara. Porque ele vai sair na capa do jornal, ele vai ser preso, ele vai ficar famoso. Ele virou um herói. Pode ser até um anti-herói, né? Mas é um herói, em certo sentido. E só para eu arrematar, né? O Ernest Becker fala que quando a sociedade entra nesses estágios de crise, em que as funções e as atribuições das pessoas começam a não fazer mais sentido do ponto de vista da satisfação existencial delas, quando começa a surgir exatamente os anti-heróis, mas no sentido de outsiders, né? Que são quem? As pessoas que se negam a viver dentro dessa lógica, que querem produzir um outro modo de vida, de existência, sociedades alternativas, outros tipos de organização civil, que começam a questionar o modelo de estruturação política. Por quê? Porque esse modelo social ele já não está sendo mais satisfatório para atribuir significado para a existência. Então, cara, olha o que o ímpeto do ser humano de escapar da nulidade da morte, porque a morte ela é um golpe no ego do ser humano, né? A morte ela vem para te dizer assim, você não vale porra nenhuma, né? Falando no português bem claro, você é um nada, né? Então, esse ímpeto do ser humano para escapar desse sentimento de nulidade, de que ele não significa nada, é o que constrói, cara, as civilizações, as organizações políticas, que produz os arquitetos, a ciência, a medicina, a literatura, a arte. É isso aí. Ele está dizendo que toda a cultura humana é construída em cima do ímpeto que o ser humano tem de escapar da morte. Esse é o Ernest Becker. Então, aí, inclusive, né, você para pensar, né, a estrutura da psique humana, assim, até como Freud, né, diria, né, moldado em cima dessas pulsões de vida e de morte, né, então a função da morte, uma função social que a morte desempenha dentro da nossa sociedade, e é engraçado essa questão do propósito, quando você fala, é que na falha da sociedade de apresentar um propósito, ou de que as pessoas tenham um propósito, né, ou criar propósitos que sejam ilusórios de alguma maneira, faz com que haja esse desajuste psíquico, emocional, né, que tem, nós vamos dar um exemplo dos professores, por exemplo. O professor ele é mal remunerado, ele é mal pago, tem uma condição de trabalho extremamente desgastante e insalubre, né? Entretanto, se tem que ser professor não como uma profissão, mas como uma missão, né? De você que você vai ajudar os outros, que você que sem o professor não há nenhuma outra profissão, né? Começam a se criar ali, digamos assim, né? Ideologias, né? Que vão tentar atribuir propósito, e quanto mais você vai ali na sua prática percebendo, né, que o professor ele não é um herói, que o professor, assim, a escola e o sistema educacional, ele não tem efetivamente o interesse humanístico de desenvolvimento humano, você começa a perceber que esse propósito é ilusório, é como se você estivesse sendo enganado, e a partir daí vai aparecendo as frustrações, e aí o colapso total e completo, nesse exemplo específico
do desempenho educacional, por exemplo, num projeto de nação, num projeto de educação do Brasil. A educação hoje no Brasil não funciona, vai falar, é culpa dos professores, é culpa do aluno, é culpa da sociedade. Bom, é que, na verdade, todo mundo percebeu que, de certa forma, a gente se tornou ali um teatro, esses propósitos, eles são ilusórios, porque, na verdade, eles não se realizam na prática, né? Então, é essa falha que você diz, né, de, de de atribuir um propósito, mas um propósito que seja significativo e seja realmente verdadeiro, que causa frustração, frustração essa que vai desestabilizar, de certa maneira, né, a nossa psique, o nosso emocional, a nossa forma de lidar com a sociedade, e a sociedade, de certa forma, entra numa crise, não só uma crise social, mas uma crise psicológica, uma crise emocional, que a gente vê hoje em dia, nos tempos de hoje, cada vez com mais frequência. Os problemas de ordem emocional, de ordem psicológica, são cada vez mais crescentes e cada vez mais evidentes. E não é porque a gente está muita gente vai dizer, não, mas é porque agora a gente está olhando mais para isso, agora a gente está observando. É claro que observar o fato faz com que se torne mais evidente e aumente também o número. Isso não significa que a nossa sociedade não produza com maior frequência e numa maior quantidade também, né, esses problemas. Né, problemas que são extremamente recorrentes. A gente vê agora na pandemia, né, eu que atendo enquanto psicanalista, a gente vê na pandemia o quanto aumentou a demanda, né, enquanto aumentou a necessidade, por exemplo, de procurar profissionais para lidar com esses aspectos psicológicos e emocionais. Então, nós temos que ter uma ideia de o quanto efetivamente a sociedade e a organização social, ela condiciona, ela contribui para o adoecimento, né, ou para qualquer tipo de transtorno, seja ele emocional, seja ele psíquico. E na ausência de conseguir atribuir esse propósito, né, porque eu acho que a sociedade já percebeu que não consegue atribuir esse propósito, seja com propaganda de Doriana. Oi? É uma crise constante, né? As sociedades humanas, cara, eu acho que é a eterna tentativa de tapar esse buraco e fica se reformulando, né? Talvez claro. Porque... eu estava pensando no Nietzsche aqui, né? Talvez porque esse propósito, afinal, ele não existe um propósito universal, né? Ou seja, ele de grupos, né? Quando o Nietzsche vai estabelecer um pouco a questão sobre o abismo, né? E aí o medo desse abismo, né? E quando esse abismo olha de volta para nós, né? Essa escuridão, essa ausência de propósito total, né? Isso causa dor, desespero, desamparo e sofrimento. E para minimizar um pouco esse sentimento, se cria propósitos, né? E o capitalismo hoje o que ele faz é criar a psicologia positiva, né? Então, a sociedade não tem mais obrigação de fornecer um propósito. Você tem que buscar o seu propósito através do desenvolvimento pessoal. Então, ele se exime dessa responsabilidade, até porque ele não consegue cumpri-la. Né? Então, como eu não consigo cumprir, eu vou ali, né, delimitar. E eu acho que o interessante sobre essa questão da ilusão que eu estou falando, que na morte do Ivan Illich, isso é muito presente, né? Que o Ivan Illich, ele está lá, cadavérico, definhando, morrendo, e as pessoas tratam ele como se fosse dar tudo certo. Não, se você seguir todas as prescrições médicas, você vai conseguir se levantar novamente, você vai se curar. E ele sentindo que ele está definhando, sentindo que ele está morrendo, ele começa a ficar com raiva das pessoas, porque as pessoas, elas vivem uma mentira, elas vivem uma farsa. Tá todo mundo vendo que ele está definhando, que a morte está à espreita, entretanto, é como se elas ignorassem esse fato, né, e constituíssem ou construíssem um teatro em volta da morte, no sentido de negar a morte, de não conseguir lidar com a morte, né? Então, como se as pessoas escolhessem a ilusão, né, mesmo sabendo que é uma ilusão, para evitar uma dor e um sofrimento que seja maior. E aí, inclusive, eu não lembro agora o nome do criado, né, que ele gosta muito ele é um funcionário dele, que eu não lembro o que ele fazia, né? E aí ele passa a desprender um tempo esse funcionário para cuidar. E o Ivan Illich fala, nossa, essa é a única pessoa que me trata com realidade, porque ele sabe que eu estou morrendo, né? Que até ele fala que uma das coisas que falou para ele, e ele marcou foi, todo mundo morre um dia, né? Então, tipo, você está morrendo, todo mundo... Sabe uma coisa que eu acho interessante? Que é uma questão que está bem nítida no livro, assim... A vida dele é inautêntica, né? Ele é um sujeito cinza, sem personalidade, né? Tudo que ele fez na vida dele foi em prol de atingir algum objetivo, de algum interesse, e não porque ele realmente desejava, né? E a preocupação excessiva dele com o status e com a aparência sempre foi mais preponderante do que o que ele de fato queria fazer, né?
Então você vê que ele se casou Praskovia, o nome da mulher dele, né? Esses nomes russos são ótimos, né? Praskovia. E você vê que ele se casou o trecho, né, em que ele cita o casamento, ele fala, é porque ela era bonita e era bem cotada socialmente, eu achei que não ia fazer nenhum mal casar, tipo assim, como se fosse uma questão prática, né? E aí ele casa com ela, e a própria questão dos trabalhos, né? Você vê que ele não mantém vínculo com as pessoas. Então, na primeira cidade em que ele vai trabalhar, que ele consegue um cargo intermediário, que agora eu não me lembro, acho que é magistrado, promotor, enfim, né? Dentro daquela burocracia. Juiz, né? Ele tornou juiz, né? Ele era juiz. E aí você vê que ele consegue esse cargo, mora algum tempo na cidade, conhece as pessoas, participa da vida social para manter a pose, mas aí de repente ele consegue um outro emprego. Não que o desprendimento não seja ruim também em algum sentido, né? Tem que fazer essa ressalva. Mas aí ele arruma outro emprego e ele se muda para outra cidade e passa a ganhar mais, né? Tem uma vida um pouco mais luxuosa. E é como se aquelas outras pessoas e o passado dele, recente, não existisse mais. É como se fosse uma pele que ele tivesse tirado, assim, tipo, descartado, né? Aliás, eu acho que essa metáfora é muito boa. É como se ele fosse uma casca, né? Ele não é ele mesmo, é uma pele que ele veste. Então ele vai nos bailes, aí ele dança só um pouco dentro da medida para não parecer muito uma pessoa muito expansiva, muito excessiva para os costumes da época, e casa com a mulher porque a mulher tem um comportamento que é padrão, que é bem-vindo dentro daquele tipo de sociedade, e o trabalho dele é um trabalho insosso e sem graça, mas que confere um certo status, e a casa dele é bonita porque ele gosta de mostrar para as pessoas que ele mora naquela casa bonita. Então, assim, ele é um sujeito todo voltado para a demanda externa. E aí a questão que a gente estava falando de atribuir sentido, né? Você vê que a preocupação dele em atribuir sentido para a vida dele é sempre voltada para os outros e não para a realização dele mesmo, né? Que dá até para cruzar com os temas das outras lives que a gente fez, né? Do Sêneca e tudo mais. Sim. Ele está sempre vivendo em função da imagem. E ele é um personagem opaco, né, cara? Ele não tem identidade. Você termina o livro assim falando, mas quem é o Ivan Illich? Quem que é esse cara? Qual que é a personalidade dele? Tem uma definição no livro, né? No livro fala, né? Ivan Illich era um homem comum e, como todo homem comum, teve um fim terrivelmente miserável. Ele é insosso, né? Ele é um personagem insosso. Você fala, que cara mais Mas chato, o interessante que você está falando é que o amigo dele lá, o Ivanovich, quando vai visitar ele, tem a mesma preocupação, né? Quando vai entrar na casa, o que eu tenho que fazer? Quando ele vai entrar para visitar o corpo, o que eu tenho que fazer, né? Até que ele fala, ninguém sabe o que fazer nessas situações, mas aí ele quer fazer na medida certa, então faz o sinal da cruz, olha para o caixão, faz o sinal da cruz, olha para a cruz, faz o sinal da cruz, faz o sinal da cruz para tudo, porque ele acha que é uma boa pedida, que está na medida realizar. E eu acho que essa questão fica muito evidente no final do livro, quando ele começa a falar, para que tudo isso, né? Eu fiz tudo isso para quê, né? E aí é como se ele tivesse um diálogo com a morte, né? Como se ele estivesse dialogando com a morte, e a morte responde, para nada, pro nada. Porque a crise dele não é só a crise de que ele vai morrer. A crise dele eu vou morrer e eu fiz uma merda da minha vida. Tipo, eu vivi a vida inteira em função de aparência. Então é esse choque, né? Tipo, esse assim, choque. E a ideia é assim, tipo, mano, a vida não vai te esperar, cara, já era. Acabou. Já era, exatamente. A morte fala, ele conversa com a morte, isso é a morte? Não, é a morte, isso é a morte, não tem como escapar, não há escapatória, não há pra onde correr. Você não vai conseguir atribuir sentido para sua vida. É essa crise que ataca ele no final, né, cara? Tipo, você teve toda a sua vida para tentar fazer algo que realmente fizesse sentido. Você não fez nada disso e agora você vai morrer e acabou. E é sem sentido. Exatamente. É cruel, né? É cruel, né? E o interessante é que quando ele de fato morre, e o interessante é que ele não marca a morte, né? Tipo, morreu, né? Fala assim, ninguém sabe quando ele morreu ou quando ele foi dado como morto, né? Porque é como se ele, antes dessa morte, ele entrasse num determinado limbo,
né? E aí é quando ele entrasse numa confusão e determinadas questões já não fizessem mais tanta importância, e nem a dor que ele sentia fazia mais importância. É como se ele, né, o livro descreve, né, alguma coisa incompreensível e invisível que arremata Buraco o negro. peito, um buraco, Tá exatamente, entrando, no, né? que vai entrando, e aí essas questões morais, que eu acho que tem uma parte que realmente cita, né, essas questões morais de pessoas que usaram a sua vida para constituir ou para construir, né, questões mais nobres, né, na sociedade, no mundo, né, em relação à vida, né, e ele não fez isso, né, ele teve essa vida cinza, foi galgando um cargo, inclusive o livro faz uma crítica a isso, né, assim como muitos funcionários ali que ocupavam cargos inúteis, com ministérios inúteis, concessões inúteis, para manter, de certa forma, ali uma ordem social que já estava pré-estabelecida. E a mulher dele, né, querendo falar com o Ivanovich, né, porque ela tinha uma pensão para receber da morte do No Ivan dia do Ilitch, enterro. querendo dar um jeito de querer mais, né, de conseguir uma fatia maior disso. Então, Do você vê que a sentimento. morte... Eu acho que uma questão bem presente no livro também é que a Luiz, morte... meu amigo tá preocupado em jogar baralho à noite, né, cara? O Tipo assim, amigo está preocupado em jogar baralho. Nem a morreu hoje, morte mas pô, tem dele... um jogo hoje à noite. Nem a morte dele vai tirar o meu baralho de hoje à noite, né? E interessante é que, assim, agora me fugiu. Ah, tá. Tudo aquilo que é relacionado à morte diz mais respeito aos vivos, à vida, né? Do que realmente a própria morte, né? Então, você para pensar, né? Todo mundo está preocupado não relativo à morte, necessariamente, ou o que vai acontecer depois, ou o que vai. Essa era a menor preocupação. Porque você não tem escapatória. Se tem algum lugar para que você vá ou não tenha, a morte ela espreita a todos. Nós somos para a morte. Então, o Tolstói, quando ele coloca ali, e isso me marcou muito, né? O que está mais presente, né, na temática do livro é muito mais do que a morte, né? Ela desencadeia preocupações muito mais mundanas do que extramundanas, digamos assim, né? De articulações, de concepções, de medos, de angústias. Os amigos dele estavam pensando: bom, o Ivan Illich morreu, então agora o cargo dele está vago, E né? tem Então eu posso entrar. fazer uma observação legal. Você vê que ele vive de acordo com o modelo do pai, né? A referência dele é o pai, porque o pai dele também era um funcionário público desses com um cargo Sim, intermediário para alto, uma função insossa, né? E aí ele seguiu os passos do pai. E se você for pensar na narrativa do herói, né, no mito do herói, no arquétipo do herói, o herói é aquele que mata o pai, né? Que mata o pai para se individuar, para se tornar si mesmo, para ter uma identidade. E ele é um cara que não matou o pai. Ele se identificou com o pai e levou a vida do pai. E nunca chegou a ser ele mesmo. Né? Então, assim, fazendo uma análise psicanalítica do livro do Tolstói, né, você vê que o Ivan Illich a falta de autenticidade dele é exatamente essa falta desse processo de individuação, né? Ele só exatamente. copiou os passos do pai e viveu da mesma maneira que o pai e morreu. Foi isso. Exatamente. É uma questão bem intrigante. E eu acho, assim, eu não queria entrar agora nesse assunto, que a gente está encaminhando para o final da live aí, né? Mas na próxima live, né, eu acho interessante, a gente vai trazer outras referências, né? A gente começou pela morte do Ivan Illich, né, tentando aproximar um pouco, né? E eu acho bem interessante essa aproximação com a psicanálise, porque em muitos momentos a gente percebe como a imaginação e o estado emocional, né, ditava, né, o sofrimento e a angústia que o Ivan Illich sentia diante da enfermidade, da moléstia, da morte, né? Então ele fala quando ele ia no médico, né, ele não podia se irritar, ele se irritava, aquilo era pior, e ele tem uma passagem que ele vai num médico, né, com um amigo dele, Piotr, o médico, para ele dar esperança, dar uma explicação, e aí na imaginação dele é como se ele estivesse completamente curado, que fosse estar tudo certo, e aí ele passa a sentir menos dor, começa a ficar tudo melhor. Eu achei bem interessante o quanto essa questão do imaginário afetava tanto o humor quanto o momento presente, né? O lugar de angústia e de sofrimento que o Ivan Illich ele sentia, né,
ao se aproximar da morte, né? A forma como ele lidava com a morte, né? E essa questão do imaginário, ela tem tudo a ver com a psicanálise, né? Essa teia imaginária que nós construímos em torno dos problemas, sejam eles reais, sejam eles fictícios, que se apresentam nas nossas vidas, eles têm uma determinância muito grande no nosso estado emocional, psicológico, né, de bem-estar ou não dentro da nossa vida, dentro da nossa existência. E é muito interessante como isso vai trazendo esses altos e baixos, né, dentro, então, todas essas preocupações morais, né, que a gente pode colocar um superego, né, muito forte, essa questão de copiar o pai, né, da presença do pai estar ali nos mínimos detalhes na construção da sua vida, mesmo sendo uma vida cinza, uma vida comum, né, de um fim terrivelmente miserável, né, como se coloca ali no livro, mas a gente vê essa presença dessas forças, né, dessas instâncias psíquicas em desenvolvimento, né, então a questão do ego, como você falou, da individuação, da subjetividade do eu, né, da constituição do eu, do superego, que aquilo seja formado pela sociedade, pelo seu pai, e no fundo, que aquilo que ele fez não era exatamente aquilo que ele desejava, né, como você até mesmo colocou, essa questão do id, né, ele Eu acho que ele é um personagem que ele nunca nem chegou a pensar sobre o que ele desejava. Exatamente, ele não chegou nem a pensar. Mas né? Ele chega, tem um momento que ele fala que ele reprimia alguns desejos, né? Que ele fala, às vezes eu tinha um desejo de construir alguma coisa que fosse melhor e significativa, mas logo eu reprimia isso em mim, esses meus desejos, para continuar executando a cartilha que tinha sido demandada, né? E o que nos traz aí, né? Eu acho que esse hoje foi uma aula mais introdutória, uma coisa para a gente, né, abrir a discussão sobre a morte, né? Mas é a maneira como nós hoje lidamos com a morte, né? Essa questão do hospital, né? Essa questão da extração que nós temos ali, né? Da nossa casa, do nosso conforto, dos nossos familiares, né? Para um ambiente que se torna completamente impessoal, né? Não é que é uma questão de negacionismo de falar, não, a gente não tem que ir para o hospital, não é isso, né? Mas a nossa sociedade, ela não sei nem se o termo evoluiu, mas ela se modificou. É escondida, né? Ela é uma questão. Não é um juízo de valor, né? Não é assim, tipo, é bom ou ruim, mas essa questão do escamoteamento, de esconder realmente, né? A morte, de isolar, assim como a própria doença. Eu acho que tem a ver, Luiz, inclusive com o avanço da própria tecnologia, da medicina, né? Porque, assim, antigamente, pega aí século XIX, cara, as pessoas morriam em casa, né? E morriam jovens, porque não tinha tantos avanços. Então, a morte era uma coisa mais cotidiana, né? Mais comum. Tinha aquela coisa do cortejo, né? Do morto ser carregado na rua e a cidadela, né? O bairro, a vila. Exatamente. Ficar acompanhando aquilo, né? A morte, ela fazia parte, né? Tanto que você vê que nos filmes antigos tem isso, né? A pessoa morre, chama-se as famílias ali da comunidade, fica velando aquele corpo, as pessoas conversam, tomam um café, comem bolo. Tem até a carpideira, né, cara? Que é a pessoa que vai lá chorar. Tem até a carpideira, mas tem até uma teoria que a Elizabeth, ela fala que a carpideira, ela chora para tentar minimizar a sua culpa, né, para que tenha uma morte menos terrível do que o morto no qual ela está se predispondo a chorar. É muito interessante isso daí. Mas, assim, não é fazer um juízo de valor se isso é bom ou ruim, mas entender o quanto essa modificação afeta a nossa relação com a morte. Então, se no passado, né, as pessoas morriam em casa, não tinha tanto avanço tecnológico, né, e seja ali, a gente pode pegar o mundo antigo, no Egito Antigo, né, essa necessidade ali de manter o corpo, né, pelo menos aparentemente ali preservado, né, essas modificações faz com que a gente tenha uma relação diferenciada com a morte, e hoje a gente tem uma relação com a morte, sem fazer juízo de valor dizendo que isso é bom ou ruim, mas é um fato, né, o que acontece, mas impessoal, né, então a morte é como se a pessoa fosse separada para morrer, né, e como se, hoje em dia, morrer em casa, dormindo, é um privilégio, né? Então, geralmente, a pessoa é retirada ali do seu ambiente, ela é levada para o hospital, né? Como se ela fosse separada da família para morrer, como se a morte agora, ela fosse não mais algo familiar, subjetivo, é algo institucional,
Então a gente tem aí a evolução da sanitarização, né, da questão da infecção, da evolução da doença, né? Então não é fazendo um juízo de valor se isso é bom ou ruim, mas o quanto no evoluir desse processo, até da própria medicina, até da própria clínica, como a morte ela se tornou um instrumento institucionalizado, né? E aí essa institucionalização, né, eu falei de não ter juízo de valor, mas em certa medida, né, quando a gente pega, por exemplo, que eu acho que a gente vai trabalhar isso ou na próxima ou na outra live, eu não sei, mas que a gente vai trabalhar a morte e vida severina, do João Cabral de Melo Neto, né, quando ele diz que faz da morte um negócio, né. Então, é interessante ver como nós nos relacionamos agora de maneira diferente com a morte, como nós enxergamos isso, né, e como isso afeta a nossa psique, como isso afeta o nosso psicológico, o nosso emocional, de estarmos diante da morte nesse período contemporâneo, né? Como a gente lida com isso. Luiz, e eu acho legal também a questão assim, cara, a gente vive numa sociedade com alto índice de depressão, né? Inclusive os estudos aí da Organização Mundial de Saúde dizem que a estimativa é que vai aumentar pra caramba ainda, né? E, cara, tudo isso é uma crise de sentido, né? As pessoas não conseguem mais ver sentido nas atribuições sociais, nas funções que elas executam, no seu papel enquanto indivíduo dentro desse conjunto, desse sistema que a gente vive, né? Então, isso é um sintoma, assim, explícito, né, cara, de crise do modelo de civilização que a gente está, parando para pensar de uma maneira lá em cima, né? Assim, é uma crise civilizacional, né, cara? É impressionante analisar por esse ponto de vista. E assim, tem tudo a ver com que, voltando um pouquinho pro Ernest Becker, né? Tem tudo a ver com o que o Ernest Becker está falando, né? Essa crise de sentido. Tá, e aí? Né? Como que a gente vai resolver isso? Precisamos reformular o nosso modo de existência, que entra no problema ético, né? Do cuidado de si. Do cuidado de si. Do sujeito, de cuidar de si, de pensar no seu modo de existência, como que ele vive, né, parar para refletir sobre si mesmo, parar para perceber melhor o que ele sente, o que está se passando, e daí por diante, né? Só para finalizar, então, Tiago, até só voltando rapidinho, o Sêneca ele até tem uma máxima que ele diz, né, viver é aprender a viver, né, a existência, né, é aprender a viver e aprender a morrer também, né, como a morte como parte da vida. Então, a gente começar a entender. E antes de mais nada, eu queria colocar aqui alguns comentários aqui, ó, José Raimundo aqui, ó. Que legal, eu já estava me perguntando aqui, eu falei, pô, não tem nenhum comentário? Tem, é que a gente estava falando tanto, eu vacilei, eu deixei meio que fechado. Eu não deixei aberto, né, então eu não estou vendo, entendeu? Então é o camarada Rai aqui, né, lá de São Mateus também, Aguinaldo aqui também mandou, aqui também, ó, já tá ali com a fotinha do Boulos ali, ó, a galera tá engajada, né? Aqui, ó, minha tia que sempre tá aqui, minha mãe hoje entrou também, vou colocar aqui, mamãe entrou, deu um oi aqui, né? Edilene também aqui ó, apareceu, ó, parabéns pela reflexão. Quero agradecer a todos por ter participado, por estar aí com a gente nessa live aí, né? Discutindo essa questão, que é uma questão muitas vezes que as pessoas evitam um pouco, né? De falar um pouco sobre a morte, né? Nossa, é um tema mó, né? Tipo, falar da morte, pô, ninguém vai querer. Falar da morte é uma coisa complicado. E aí vou deixar mais uma vez aqui o site www.cuidadodesi.com.br para que vocês entrem, conheçam, né? Aqui o Facebook do Tiago, né? Tá aqui. Depois acho que eu vou até escrever Facebook aqui para ficar mais fácil, né? E aqui o meu Facebook também, que lá vai ter postagens, vai ter várias coisas, no caso vocês queiram entrar, compartilhar, para que mais pessoas aí tenham acesso, né? Eu agradeço. O Rai mandou mais um salve aqui. O Rai aqui mandou mais um salve para a gente aqui. Faz tempo que eu não vejo o Rai, rapaz. Essa pandemia aí, ó, deixou a gente aqui, tá com saudade dos churrascos, da resenha, né? Uma coisa... pessoas, velho. Uma coisa que faz muita falta aí é a resenha, realmente, né? Uma reunião que tá fazendo falta. Mas, gente, é isso. Então, vamos finalizar aí. A gente teve aí 53 minutos aí de live. Deixar um pouquinho para a próxima também, senão não deixa o gostinho de quero mais, né? A gente tem mais 3 encontros além desse, né? A gente vai divulgando, vai colocando os lembretes lá. Então, gente, é isso. Quero agradecer a todos. Vou passar aí a palavra para o Thiago aí para ele agradecer também, né? E até a próxima. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. E essa é uma de várias outras que ainda vai ter aí pela frente.
Abraços. Tchau, gente. Valeu.